Salve amigos do Negócios Frenéticos, eu apresento para vocês um resumo de informações básicas para você que quer investir em investimentos internacionais e você não sabe se você vai investir na Bolsa de Valores brasileira, na Bolsa de Valores americana, diretamente numa Bolsa americana não com correlação brasileira. Nesse vídeo eu não vou falar sobre criptomoedas, então calma meu camarada da cripto, aqui a gente está trazendo conhecimento de investimentos diversificados. E esse mapa mental vai trazer um resumo que eu considero o básico de informação que você tem que saber que existe. Aí a hora que você fala, pá, eu vou investir 100 mil reais, 100 mil dólares, 10 reais, aí você vai pegar aqui e vai ver em qual perfil de investidor você se enquadra e o que é melhor para você. Então, primeira coisa, vamos apresentar um contexto, tá? O motivo da decisão. Envolve mais do que a facilidade operacional, beleza? Inclui imposto, sucessão, custo, proteção patrimonial, câmbio, estratégia de longo prazo, ou seja, você vai colocar dinheiro agora, você vai colocar dinheiro todo mês, você vai colocar dinheiro para você se mudar, qual que é a tua idade, qual que é o valor que você vai colocar, você está bem de saúde ou não, você acha que vai aguentar o tranco, tem um monte de coisa que você tem que resolver, tá? Porque lógico, às vezes a gente começa a investir de qualquer jeito e às vezes a gente vê um investidor mais experiente falando que esse caminho é outro, mas às vezes para você, se você coloca na ponta do lápis, aquela tranquilidade e a facilidade daquilo responde fácil para você, tá beleza. Tá, aqui, neste mapa mental, a proposta é apresentar um conteúdo checklist, tá? Comparar estrutura, tributação, riscos e alternativas. É apenas um checklist, daí você vai pegar aqui sobre sucessão, quer tirar dúvidas? Você vai pegar alguns conhecimentos e vai mais a fundo. Se você acha falar no final do vídeo, pô, já gostei dos pontos e tal, mas pô, seria legal um vídeo mais longo ou vídeos mais específicos para cada ponto aqui, comenta aqui nos comentários e a gente faz um vídeo. Estrutura. Investir direto lá fora e investir via ETF e BDR, beleza? Então vamos lá. Exemplos de execução. Conta em uma corretora internacional como a Interactive Brokers ou Avenue. A Avenue já não é internacional, ela é do Banco do Brasil, ela é do Itaú. Então se dá uma merda fodida aqui no Brasil e no Itaú, a Avenue é prejudicada. Você quer investir dinheiro diretamente para os Estados Unidos que não tem relação com o Brasil? Interactive Brokers ou outras lá, Charles Schwab, essas coisas. Mas Charles Schwab, eu acho que o mínimo de investimento é 25 mil dólares. Então, você tem que entender isso aí, beleza? Vantagens principais. Quando você faz um investimento lá fora, tá? Então, deixa eu só arrumar esse mapa mental aqui, ó. Aqui eu fiz uma comparação, tá? A Avenue, a galera investe lá, é uma empresa brasileira, sediada lá, mas ela é do Itaú e tal. Então, assim, ela não tem a mesma segurança cambial daqui, da Interactive Brokers, beleza? Vantagens principais. Você é o dono direto do ativo. Tá? Acesso ao mercado completo, incluindo ETFs israelenses, irlandeses, small caps e rates específicos. Aqui, se eu não me engano, se você quer investir, por exemplo, no Banco Inter, eu acho que não tem essas opções dos ETFs irlandeses que a galera tá falando bastante na internet agora. Eu quero trazer um videozinho aqui pro canal, até porque eu não sou investidor desse ETF ainda, mas eu vou começar a fazer. Tá? Small caps e rates. Cara, quando você investe em bolsa de valores, e se você vê os vídeos aqui do canal Negócios Frenéticos, a gente fala sobre o dinheiro no seu bolso. Eu tenho bastante vídeo sobre Bitcoin. Bitcoin é uma coisa que eu sou muito entusiasta, mas eu tenho uma carteira diversificada. Então eu busco conhecimento em diversos tipos de ativos. E quando você vai investir na Bolsa de Valores internacional, lá nos Estados Unidos, tem uma amplitude maior de ativos para você poder fazer seus investimentos e você fazer brincar com a sua carteira de investimentos. Tá? O potencial para custos menores no longo prazo, dependendo da corretora. No longo prazo, se você for fazer algumas simulações, a taxa de administração aqui é maior no Brasil, então você não vai ter, e nos Estados Unidos quando você investe, você tem spread, você tem algumas coisas, mas no longo prazo, como a taxa de administração é menor, às vezes no ETF pode ter uma rentabilidade maior com longo prazo no seu investimento lá, beleza? Melhor planejamento patrimonial internacional e as principais desvantagens. Declaração mais complexa e necessidade de controle, então você tem que dar uma pesquisada nisso, dependendo do aporte financeiro que você vai fazer. Questões de sucessão internacional, necessidade de remessa e câmbio, tributação americana pode impactar rendimentos. Então, se você vai investir acima de, assim, grana mesmo, 60 mil dólares, aí você tem que ficar ligado, tá? Investir via ETFs e BDRs do Brasil. Então, quando você vai investir em alguns ativos internacionais, por exemplo, você tem o IVV e tem o IVVB11. Você tem, por exemplo, ações da Amazon e você tem o BDR da Amazon. Então, você pode fazer investimentos em qualquer bolsa que você for fazer. Tá? Exemplos práticos, vamos lá. ETFs como IVVB11 e BDRs de empresas como Apple e Microsoft. Tá? Principais vantagens. Cara, quando você faz investimento aqui,
é uma simplicidade operacional e tributação brasileira. Então é o fato de você ter numa corretora, por exemplo, você investe na Nuinvest, lá que é do Nubank lá. Ou você investe no Banco Inter, ou você investe no BTG. Você tem todos os ativos, né? Você tem ativos de renda fixa, você tem a Bolsa Brasileira, onde você coloca ações, os ETFs brasileiros e também fundos imobiliários, e você pode também diversificar ali os seus investimentos no mesmo aplicativo, tá? Não é preciso enviar dinheiro para o exterior, não há risco sucessório nos Estados Unidos, beleza? As desvantagens. Menor variedade de ativos, então vai ter algumas ações, alguns ETFs que você vai querer investir, vai ter muitos ETFs e muitas ações que você vai querer investir se você já está fazendo o stop picking mais avançado. Eles não vão estar disponíveis aqui no Brasil. A taxa de administração está embutida, ou seja, então você tem que fazer esses cálculos, que no longo prazo pode ser uma coisa interessante. Você não é o dono direto da ação, né? O BDR, por exemplo, é um depósito de extrato bancário lá, não sei traduzir essa parada, mas enfim, é uma instituição financeira que faz as compras lá, você tem um depósito, você investe nisso. Você não tem o ativo mesmo na sua carteira de investimentos, tá? Vai de você fazer toda a sua pesquisa, tá? Vamos lá. Sucessão, State Tax. Risco de investir direto nos Estados Unidos. Regra para estrangeiros. Isenção apenas a $60 mil. Acima disso pode incidir imposto de até 40%. E lá o imposto os caras fazem mesmo. Então, se você vai investir uma bagatela grande, você tem que estar ligado nessa regra para estrangeiros sobre o State Tax, tá? Relevância. Muito importante para quem pretende construir patrimônio grande. Investir por décadas ou proteger herdeiros. Então, geralmente o cara que quer tirar toda a grana daqui mesmo, ele tem que estar ligado nessas possibilidades. Alternativa citada. ETFs domiciliados na Irlanda podem evitar esse risco sucessório. Os investimentos em ETFs irlandeses estão sendo bem falados porque tem umas questões de tributação muito mais interessantes. Então é uma estratégia fiscal bacana. Tributação. Vamos lá. Investindo via Brasil, ETFs e BDRs. A tributação sobre ganhos, 15% sobre ganho de capital. Não há isenção de R$20 mil por mês. Dividendos e impostos. Os dividendos já vêm tributados do exterior quando aplicável e o processo simples e direto para o investidor, beleza? Já investindo direto nos Estados Unidos, ganho de capital e dividendos, tá? Ganho de capital tributado em 15% no Brasil, dividendos tem retenção na fonte, o teu dividendo já vem descontado. Isso você investindo na Interactive Brokers ou você pegando uma bolsa, investindo na bolsa americana via Avenue, por exemplo, tá? Então vamos lá, obrigações e declarações. Necessidade de declarar ativos no exterior, vendas com lucro exigem DARF, e exige maior controle e organização fiscal lá nos Estados Unidos. É um pouco mais chata a tributação dos Estados Unidos, beleza? Existem algumas taxas escondidas? O que você pode pesquisar? Componentes de custo a considerar. Custos além da taxa da corretora. Vamos lá. Quando você investe diretamente nos Estados Unidos, você tem o spread cambial, você tem o IF, você tem a taxa de remessa do câmbio e a taxa de administração dos ETFs. O ETF tem uma taxa de administração, aqui no Brasil é um pouco maior. Spread cambial, ou seja, o dólar está 5,20, talvez ali naquela corretora tenha 1%, 1,5%, 2%, 0,9% sobre esse valor. Então você vai pagar o valor do dólar um pouco mais alto, tá? Você tem a taxa de remessa de câmbio, ou seja, quando você joga seus reais para converter dólar, tem todas essas diferenças. Quando você investe diretamente ali numa Interactive Brokers, vai ter algumas coisas diferentes, porque quando você vai para Interactive Brokers, você não vai depositar reais, você já vai fazer toda aquela movimentação, já vai colocar dólares lá. Se eu não me engano, é isso, tá? Comparação de exposição aos custos. No Brasil, os custos tendem a ficar diluídos dentro do ETF. Investindo fora, os custos aparecem separados e exigem acompanhamento. Beleza? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é só um checklist para você entender tudo o que está acontecendo e a gente pode fazer conteúdos mais densos. Eu não vou fazer um conteúdo denso, porque se a galera vem aqui e fala que não quer saber disso, então a gente vai para outro conteúdo. Mas eu estou estudando um monte de coisa para os meus investimentos e eu quero compartilhar com vocês. Então já se inscreve aqui no canal Negócios Frenéticos e eu sempre indico o livro do momento, o livro que eu estou lendo agora é A Arte de Gastar, do cara que escreveu lá Psicologia Financeira, o livro é fantástico, tá? E aqui, ó, risco cambial, efeitos sobre o patrimônio. Investir nos Estados Unidos, o patrimônio fica dolarizado e protege contra o risco Brasil. Pode sofrer perdas se o dólar cair, mas, por exemplo, deu merda aqui no governo, na política do Brasil, teu dinheiro está lá. Investir em ETF via Brasil, ainda há exposição ao dólar indiretamente, não é preciso enviar dinheiro para o exterior, beleza? A conclusão é que o risco cambial existe em ambas as estratégias, com diferenças de execução, tá? Então aqui a gente está falando da questão dolarizada, beleza? Vamos lá. Planejamento sucessório e proteção patrimonial. Hoje, quando você está começando a investir, talvez você ache que isso aqui é balela. Mas você que quer ser um investidor inteligente e você quer ser investidor de longo prazo, e talvez vai ter uma hora que você
você vai ter um bom montante investido, você tem que gastar um pouco de tempo e energia estudando em qual corretora vale a pena você montar, guardar seus ativos, né? Ter a custódia dos seus ativos. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem um cliente chegando aqui no meu escritório. Não, peguei o celular, tá de boa. Benefícios ao investir no exterior. Pode oferecer proteção contra o risco sistêmico do Brasil. Aqui eu tinha comentado errado lá no cambial, é aqui. Tá? Diversificação jurídica e opções para planejamento internacional. Então aqui que tem essa questão de merda, caso de merda aqui no Brasil. Exige, agora vamos lá, requisitos para fazer bem feito. Tem que ter uma organização, entendimento das regras, necessidade de contador ou assessor. Então às vezes você tem que entrar em contato ali com um cara mais fera. Existem algumas casas, alguns centros de investimentos para galera que tem uma bagatela maior de investimento, daí você entra em contato, os caras te direcionam, beleza? Quando faz sentido cada estratégia? Para quem está começando, vamos lá, você está começando, recomendação prática. ETF no Brasil, como IVVB11, é mais simples e operacionalmente acessível. Você que está investindo 100, 200 reais, tá de boa. Você pode até ir para a Avenue, que você está investindo na Bolsa Americana, porque mais que falem que a Avenue, se der merda no Brasil, vai dar problema, mas não vai dar tanta merda assim. A gente não pode ser tão pessimista assim, né? Senão a gente, cara, se você for pensar que vai dar merda total, então nem condiz não pensar em ir embora do país agora, né? Lógico que a gente tem que fazer uma diversificação para se proteger, mas poxa, não precisa ficar pirando também. Para quem busca patrimônio maior, ponto de equilíbrio aqui, ó. A partir do patrimônio na faixa de 500 mil a 1 milhão, pode começar a fazer sentido investir direto no exterior. Considerar ETFs irlandeses, eu falava israelenses de vez em quando, para mitigar o risco sucessório, beleza? Aqui quando eu estava fazendo esse roteiro, quando eu faço esse roteiro, eu faço uma pesquisa em vários artigos, então cada artigo bota um número, eu faço um resumo e a gente conversa aqui no chat GPT e resume para vocês. Então às vezes vem um dado de um artigo só, tá? Mas pegue só a ideia, pegue só o contexto, não pegue o dado numérico e siga como regra, beleza? Decisões inadequadas, escolher pela moda sem análise e ir direto para os Estados Unidos sem entender. Tudo bem que a galera fala que é melhor investir lá fora, mas cara, tem gente que investe, tem BDR e tá sossegado. Sabe? Você pode pensar... Pô, tem gente que às vezes fala, não investe na Avenue, não investe na Interactive Brokers, mas você pode chegar aqui e investir no ETF, num ETF na B3. Eu sei que tem uma galera que fala que o Brasil vai explodir tudo, mas até agora não explodiu, né? Então vamos lá. Ir direto para os Estados Unidos sem entender a sucessão, não considerar impostos na decisão e não pensar no horizonte estratégia a longo prazo. Quando você vai investir, você tem que saber por que você está comprando, você tem que ter uma ideia por que você está diversificando aquilo. Não é só comprar. Tudo bem que se você comprar é melhor do que não comprar nada. Mas é interessante você ter um tipo de estratégia. Você pode montar uma estratégia híbrida. Abordagem recomendada, olha só. Combinação de soluções. ETF no Brasil para simplicidade. Conta no exterior para parte do patrimônio. ETFs irlandeses para reduzir o risco sucessório. E alocação gradual, sem necessidade de meter a win em alguma coisa, tá? E aqui, ó, faça perguntas para você mesmo e você criar a sua estratégia. Objetivos que orientam a sua escolha. Simplicidade. Você quer simplicidade ou não? Você quer uma blindagem internacional? Você quer receber dividendos? Você está buscando construir patrimônio global? A sua resposta vai determinar a estrutura mais adequada. Beleza? Sempre lembrando, é um conteúdo simples, direcionado para você entender que você tem um outro nível de pensamento que você pode se aprofundar para ter decisões melhores, mas você não precisa saber tudo isso de cabeça já para você começar a investir. Você pode começar a investir com poucos reais e é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente traz resumos práticos sobre assuntos interessantíssimos de investimentos, de criptomoedas, ações aqui no Brasil, lá fora, se inscreve no canal Negócios Frenéticos. E aqui nos comentários fixados e na descrição, vou deixar linkado para você ir na Amazon e comprar esse livro, A Arte de Gastar. Esse livro vai te dar um tapa na cara e ele é muito importante. Beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo.